Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast preferido quando o assunto é saúde, comportamento e cotidiano, tenho certeza. Sim, a gente está gravando esse episódio aqui do Brain Congress 2024, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso congresso do cérebro, comportamento e emoções. E o assunto de hoje é um assunto talvez delicado, talvez polêmico, mas com certeza muito necessário. A gente vai falar sobre sexualidade, infância e adolescência. E quem vai conversar comigo hoje sobre esse assunto são os doutores Andres dos Santos Júnior, que é psiquiatra e psicanalista, supervisor do ambulatório longitudinal do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina Unifesp, e o Dr. José Paulo Fix, que é psiquiatra, pesquisador pelo PROV, Programa de Violência e Estresse Pós-Traumático, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Ambos são autores de livros com foco em psiquiatria e cultura e pesquisadores em neuroestética. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso episódio. E a pergunta que eu acho que a gente pode startar a nossa conversa hoje aqui é o que a gente precisa saber quando o assunto é sexualidade de crianças e adolescentes. Olha, eu gostaria de dar uma resposta polêmica. A gente precisa saber nada, porque cada criança vai ser uma criança e cada adolescente um adolescente. Provavelmente o que precisaria é estar aberto para a dúvida desse jovem ou dessa criança e ter a possibilidade de, se não tiver resposta, nós sempre achamos que a família é o ambiente mais propício para isso. Mas se não tiver resposta, que esses pais saibam dizer, olha, vamos procurar juntos. Pode ser na internet, vamos falar com o psicólogo, vamos na escola, falar com o orientador, mas de alguma maneira tentar ter algum apoio para dar alguma resposta. O que nós vemos normalmente é que os pais, como seres humanos, trazem as suas tradições, os seus comportamentos como normativos. Isto é o certo, isto é a norma. Isso não funciona com as crianças, porque elas têm dúvidas e não adianta dizer o certo é isso. Se ela sente diferente. Com o adolescente, menos ainda. Porque o adolescente naturalmente é um transgressor. E a transgressão pressupõe romper com aquilo que foi ensinado pelos pais e construir um jeito seu de estar no mundo, que já não tem muito a ver com eles, não. Então, é sempre, eu diria, uma fórmula a priori, a não ser esta fórmula que me parece universal, que é dar atenção ao que está acontecendo com aquele jovem ou com aquela criança e poder, se não tiver uma resposta, poder procurar junto. Eu acho que isso une a família, esclarece, rompe um pouco com preconceito, porque se é meu filho que está sentindo isso, é diferente de dizer, olha lá aquele garotinho, aquela garotinha, como é que é, olha o garoto muito afeminado, olha a menina muito masculina, olha, isso escapa um pouco. Eu acho que se propõe muito mais a uma escuta que seja produtiva. Não sei se você concorda. Geralmente você é o polemista, mas dessa vez eu vou ter que ser. Você acha que a gente não tem que saber nada? Eu acho que a gente tem que saber tudo. Vou explicar. Porque com o tanto de coisas que estão acontecendo, quando a gente se propõe a estudar, né, como é que a psiquiatria, a saúde mental, né, muito mais a saúde mental, a promoção de saúde mental, vê essa questão da diversidade, da sexualidade, especialmente na infância e adolescência, é tanta coisa que acontece na nossa frente, na nossa clínica, mas também em redes sociais, em debates que há por aí. Então, como eu sou muito mais... Ele fala que eu sou meio esponjão, tudo entra, né? Eu vou lá atrás de tudo. Eu acho que a gente precisa saber o que está acontecendo por aí. Lógico que não é ao contrário do que ele falou, porque ele falou da individualidade de cada busca aí, de respostas, mas eu gosto muito de saber o que está acontecendo na cultura para a gente começar a metabolizar, como clínicos pesquisadores, como é que a gente vai devolver isso, né? Até para falar, olha, isso acontece com você, acontece com muita gente, e até para entrar na conversa com os pais também, que eu imagino que seja uma dúvida sua. Mas essa é uma posição da ciência. A pergunta foi dirigida a como os pais, como aquele que está próximo, consegue responder algo para a criança. Sim. Porque esses pais têm que ter acesso a isso. O que você falou é correto. Nós somos da área, nós somos desse lado do balcão. Acontece que a família está do outro lado. Eles primeiro têm que conversar entre si, achar um ponto em comum para até vir com alguma dúvida. E dizer, doutor, eu queria saber isso aí, o que está acontecendo, o meu filho é doente, ou o que eu tenho que saber para ajudá-lo. Então, ter esse caminho
porque isso é importantíssimo. Tem algo também que eu acho fundamental. A gente não pode trazer para a ciência tudo. Os comportamentos humanos não são da medicina, são comportamentos. A sociologia pode estudar isso, a antropologia, enfim, tem uma série de ciências, a educação, a pedagogia, que provavelmente estudam e sabem muito melhor do que nós. Nossa função enquanto profissionais de saúde mental é a identificação. A identificação de se aquilo é uma patologia ou não. E nisso ele está completamente certo, porque nos pedem respostas. Ah, meu filho não é normal? O que é normal para nós? Nós não trabalhamos com esse conceito. Não tem normal ou anormal. Nem a pele do meu dedo é igual a pele do seu dedo. Então, as sexualidades são individualizadas completamente. E aí entra a nossa função de promoção de saúde, né? Para a gente poder devolver numa conversa de prevenir situações patológicas e de sofrimento também. Perfeito. É um assunto muito delicado, realmente. Eu imagino que muitos pais, irmãos mais velhos, tios, dindos, etc., né? Pessoas que têm qualquer tipo de envolvimento afetivo com crianças e adolescentes devem ter essa dúvida, né? Então, a criança está tendo um certo comportamento, o que isso quer dizer? Será que tem alguma interferência na sexualidade dela que é diferente? E como que a gente lida com isso? Hoje eu acho que os cenários, os ambientes estão mais abertos para diálogo, né? A gente vê isso na própria mídia e indústria do entretenimento como um todo, mas ainda tem essas reticências, né? Ainda tem essas visões um pouco mais conservadoras e que acabam não ajudando. O que tem de achado mais significativo sobre esse assunto? O que vocês estão trazendo até aqui para o Congresso que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes? Para o Congresso, nós trouxemos muito a repercussão da cultura na sexualidade e isso que cada vez mais precocemente está sendo mostrado às crianças. O Fix até apresentou um desenho da Disney, tem mais de um, né? Você mostrou um especificamente, mas já tem cartoons assim, longos, não só os curtos, em que a mãe do personagem é lésbica, ou os dois meninos são apaixonados quando saem da água, eles ficam amantes. Tem uma série de pequenas historinhas, dois orientais que se namoram. Tem uma série de pequenas histórias já que apresenta isso, o mundo como ele é. Quanto ao que você apontou, tem uma questão. Veja, nós vivemos ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em Nova York, isso não significa o mundo. Nós não podemos esquecer que em alguns mundos muito mais conservadores e restritos, os gays são colocados em filas e jogados em cima de prédios. Uma criança que é efeminada é excluída completamente da comunidade e presa numa espécie de hospital. Isso acontece no século XXI. Então, essa abertura não é bem assim. E também acho que o menino do interior de São Paulo, a menina do interior do Brasil, de qualquer lugar, estou falando de São Paulo porque é meu estado, tenha essa possibilidade de acesso a boa informação ou até entender o que acontece consigo. Um dos temas que eu falei no Congresso, que eu escolhi o Billy Elliot, não sei se você conhece, mas o Billy Elliot tem uma história muito interessante, que durante a greve dos carvoeiros lá na Inglaterra, numa pequena cidade, a Margaret Thatcher usou aquele pulso de ferro dela e não aumentou o valor, e eles entraram em greve, e no meio dessa greve um menino que era filho de, enfim, um pai que lutava boxe, um avô que lutava boxe, um irmão que lutava boxe, todos trabalhando lá nas minas de carvão, decide aprender balé. Tem um filme, né, que conta a história, que é bem musical. Bonito. Exatamente. A ideia é que ele é um grande transgressor e ele vai ensinar para aquela comunidade, é muito interessante, né? Porque é uma comunidade suja no sentido do carvão que suja, não sujo no sentido ético, moral, mas no sentido físico. Bruta, enfim, em greve, passando fome naquele gelo horroroso, aquele frio tremendo que faz lá, imagina a greve de mina de carvão, que era a base do aquecimento. Então, e nessa situação, nasce esse menino que usa o tutu branco, usa a coisa do balé, a sapatilha, e transforma essa sociedade. O filme é muito emblemático pelas dificuldades, como é, ainda ele não tem mãe, a mãe é falecida, então ele não tem nem o apoio feminino, tem uma avó com demência, mas essa avó não é capaz de ajudá-lo muito, e nesse interregno, nessa situação toda, ele tem que se expressar. Ele tem que achar um caminho, e ele acha o caminho com um amiguinho que é trans, que se veste de mulher com a maior facilidade, que brinca com ele o tempo todo, também com 11 anos. Esse amigo, chama Michael, acaba sendo aquele que estimula ele a ser ele mesmo.
não a ser gay ou a não ser gay, mas quer ser bailarino, vai ser bailarino. Então é muito importante, é um filme de 99, o musical é de 2005, mas é algo que ainda marca muito a gente e mostra muito essa condição do não preparado para uma mudança muito radical. Temos, enfim, você pode até me ajudar nisso, mas todos os meios de comunicação, eles têm uma certa padronização. Então você vê o menino efeminado é o bicha, é o gayzinho, é o viadinho, tem uma expressão o tempo todo que já é de demérito, já é de downsize, né, de diminuição mesmo, egóica, do valor no mundo. Aquela criança vale menos porque ela... E isso desestabiliza muito os pais e exclui muito o garoto. Porque o pai fala, vamos jogar futebol, mas você não porque você não gosta. Vamos nadar na piscina. Não, você não porque você rebola. Esse tipo de coisa que é colocado e que é muito da cultura, não dá para dizer se esses pais são grosseiros. Como que se adapta a isso? Veja, se eu tenho um filho que nasce cego, como que eu me adapto a ele? Porque sou eu que tenho que me adaptar, ele é como é. Essa é a grande questão. Se você expande isso para a cultura, para a grande cultura humana, nós, a comunidade humana em geral, é muito difícil aceitar essa diferença numa sociedade que ainda é heteronormativa. E, de novo, escapamos de Nova York, Miami, São Paulo, Rio de Janeiro. Não dá para falar dessas capitais, onde, de alguma maneira, o detachamento da família é muito mais fácil. Você sai fácil da sua casa de família e você vai viver a sua vida com o seu grupo. Isso não é tão comum em outras possibilidades, outras sociedades. Estou falando muito, participa aí. Em termos do que a ciência estuda, ciências humanas até, tem algumas ideias que eu acho que podem iluminar os vários questionamentos que aparecem. Então, primeiro, a melhor maneira de pedir ajuda ou fazer o coming out, que é sair do armário para a sociedade, é no ambiente familiar. Não precisa ser a família absolutamente como a gente concebe habitualmente, mas pode ser uma família alternativa, pode ser elementos da família que façam essa maternagem ou esse cuidado. Então é importante falar para essas pessoas. A educação sexual na escola é muito importante também, desde que seja bem feita, né? E separar um pouco muito a educação sexual da reprodução e do prazer sexual. Tem que ensinar que há prazer sexual. As dúvidas devem partir das crianças e adolescentes, né? Não devem ser impostas, não tem que ter aulinha programada, tem que vir muito das dúvidas, né? Quando existe essa possibilidade de cuidado, né, você diminui muito o estigma, aumenta a percepção de pertencimento de quem se acha estranho ou diferente, né? Diminui também a possibilidade de ter bullying e diminui especialmente as situações de risco. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil uma criança que é curiosa e que começa a vasculhar cair nas presas de um predador sexual. É muito fácil acontecer isso, né? E aí vem o outro lado do meu trabalho, aí no campo da violência e do estresse pós-traumático, que a gente vê que é muito fácil uma criança que não se sente protegida para falar das suas diferenças, especialmente da sexualidade, ela vai cair na mão de um predador, né? Então, a gente vai entrar no campo aí da violência, do estresse pós-traumático. Então, todo esse combo ideal, né, como o Anders falou, existe um diferencial, uma gradação, né? Graduação de comunidades e cidades, né? Então, cidades pequenas têm muito mais dificuldade em aceitar isso, cidades maiores que você tem apoio de vizinho, apoio de novas famílias, você tem um acolhimento muito mais fácil para falar sobre isso, para trabalhar isso. Embora ainda a gente tenha muitas dificuldades, né? Não podemos esquecer que o mês passado a Madonna, que já tem mais de 40 anos de carreira, esteve aqui no Rio de Janeiro e causou porque trouxe no palco, né? E isso foi falado na imprensa, na TV, até na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, como é que ela trouxe a Pablo Vittar junto com crianças no palco e simulou atos sexuais, não pode, então não pode, tem que excluir as cenas, não pode ter criança perto, ainda tem muito tabu no tema. E é um senhor tabu, né? Tem uma idade que é certa para começar a conversar com as crianças? Seria a idade da curiosidade. Quando a criança começa a esboçar alguma curiosidade. Hoje em dia o mundo está muito diferente. Até lá na conversa estávamos com a professora Carmita Ábido, que é
efetivamente, eu acho que a autoridade maior do país em termos de sexualidade. E ela dizia exatamente isso. A adolescência se estendeu de tal maneira que antes a gente considerava que o córtex pré-frontal, que é o córtex da decisão, a parte superior do cérebro, estava completamente formado aos 24 anos. Hoje as pesquisas já mostram que, às vezes, aos 30 não está formado. Então a adolescência se estendeu muito. O que isso significa? Que nós podemos ter meninas de 12 anos que sabem tudo sobre sexo e meninos de 20 que são virgens. Muito tímidos. Esse foi um grande mal feito da pornografia. A pornografia ensina um sexo, vamos dizer, idealizado, fantasioso. Quer dizer, se você não tiver até coisas assim bastante curiosas. Hoje em dia existem clínicas de reparo da aparência do pênis e da vagina. Sabe como faz a harmonização facial? Existem clínicas de harmonização vaginal e harmonização peniana para que pareça com aqueles que são os idealizados, que são os da pornografia. Evidentemente, a pornografia assusta. Porque se eu não tiver aquela aparência, aquele corpo, aquela potência, aquele entusiasmo, como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou agradar? Então a pornografia, que hoje em dia é de acesso muito livre, qualquer criança que saiba entrar no Google tem acesso à pornografia. Crianças de 5 anos sabem entrar no Google. Então, qual a idade, Lari? Seria muito difícil de definir. Eu colocaria a partir disso, indo no mesmo caminho que nós estamos falando. Se a família tiver abertura suficiente, em que a criança fala, o que é isso? E pergunta, eu acho que essa é a melhor forma. Porque aí pode dizer. E como muitas mães e pais, até que a gente já ouviu, que dizem, isso, filhinho, é como os adultos brincam. Quando você for adulto, você vai brincar assim também. Mas agora não é o seu momento. Você vê, seu corpo ainda nem desenvolveu, é igual jogar basquete, você ainda não alcança lá no ar. Então não dá para você ser... Enfim, se os pais têm um repertório mínimo, consegue dar alguma resposta a partir dessa dúvida. Outro ponto que o Fix levantou, a questão da escola, que é a escola teria que sair disso, de mostrar órgãos reprodutores, isto é o pênis, isto é a vagina, isso é o testículo, isso é o canal A, isso é o canal B, ovário e tal. Isso é anatomia, isso não é sexo. Dizer que isso tem educação sexual na escola, isso não é educação sexual. De qualquer maneira, isso é biologia, igual você estudar olhos, boca, nariz e ouvidos. Isso é cabeça, tronco, membros, etc. Há um engano, assim, até algumas escolas que se propõem assim como modernas e tal, e que não abrangeram ainda essa mudança social muito grande. Ao mesmo tempo, as crianças acham resposta. E o terrível é que às vezes acham exatamente nesse predador. Porque não sabe para quem perguntar, mas o cara percebe a menina com a saladora. O que está acontecendo? O que houve? Você foi tomar banho e sentiu uma coceirinha, não sei o quê? Como é que foi isso daí? E esse, às vezes, é o pai, é o irmão mais velho, é o tio, que é onde a gente tem os abusos familiares em geral. Essa coisa de meninas grávidas com 9, 10, 11, coisas terríveis que a gente tem ouvido, e evidentemente vem daquele que deveria ser o cuidador, portanto a criança confia. E no confiar, ela é de alguma maneira abusada. É complexa essa questão, porque nós, de novo, eu acho que é uma questão que é ampla, é social, é muito, muito ampla, escapa muito do escopo da... Eu me interesso como ser humano, claro, mas evidentemente é o que escapa muito tentar dar uma explicação para isso. Mas essa base, a dúvida sempre vai estar lá. O corpo é extremamente estimulante, a sexualidade é o último prazer que a gente descobre conscientemente de corpo. Depois disso, a gente vai ter prazeres estéticos. Até você pode experimentar uma comida nova e tal. Mas o orgasmo, a primeira masturbação, as sensações que vêm lá com 10, 11, 12 anos são muito únicas. E aquilo faz a gente descobrir o corpo. Até com alguma angústia. Porque, óbvio, se o menino se percebe diferente, a menina se percebe diferente, ou estimulada, ou tem alguma coisa fora de padrão, é mais gordo, é mais baixo, é mais alto, é mais... Enfim, alguma coisa dessa, acha que tem o pênis menor, acha que tem a vagina feia e tal. Esse tipo de coisa marca muito, porque começa a criar, como é que eu vou usar esse meu corpo para o meu prazer se eu não estou dentro de um padrão? Então, a sexualidade, ela abre um caminho, se você pensar assim, ela é como se fosse sei lá, o ângulo de um telescópio. Você mudou um pouquinho, é um universo imenso que abre lá na frente. E completamente diferente. Então, a partir da sexuação, da puberdade, da adolescência, há uma mudança quase que absoluta. E também tem uma mudança neurofisiológica mesmo, a apoptose muda, os neurônios têm uma poda neuronal para a nova constituição, e é um momento em que tudo está em transformação em nós.
E nós somos bichos, tem o lado bicho também dentro da gente, a gente esquece às vezes, mas nós somos biologicamente animais para a reprodução. A sexuação, o desejo, a pulsão está lá o tempo todo. Como nós vamos lidar com isso é que vai aparecer para cada um de uma maneira. Eu acho que uma grande curiosidade é quando é que aparece, né? Porque as crianças elas começam a escutar, elas falam, eu sou fluido, eu sou não binário. É óbvio que isso é muito mais uma coisa da cultura, né? O desejo apropriadamente, né, aquele que você vê que é uma coisa que não dá para controlar, ele vai aparecer um pouquinho antes da puberdade, né? Antes, são muitos elementos da cultura, lógico, alguma curiosidade em ver o que está por aí, mas o desejo mesmo, ele aparece por volta dos 10 anos em diante, quando começa a puberdade, em termos de alterações biológicas. Existe essa teoria das humanidades e que a construção da sexualidade é sempre social, mas nós, como representantes também da biologia, das ciências biológicas, a gente sabe que tem essa influência muito forte da biologia em termos de desejo, e depois, aí sim, vocês conhecendo, aí aparecem as escolhas. Mas tudo isso está em constante evolução, está em constante mudança, né? Então, temos que continuar discutindo e óbvio que famílias, educadores têm que estar nisso aí também junto. É interessante, só uma pequena observação, é um desvendamento da sua realidade pessoal, não uma escolha. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser lésbico, é muito mais. Eu falei escolha? Então tá errado. É muito melhor você estar no mainstream, indo com todo mundo, do que ter essa sensação, porque esse é o problema de muita gente. Se você escolhe isso, por que você não escolhe outra coisa? Sem vergonha? Se eu falei escolha, a escolha ela vem depois de como você vai atuar, o que você vai fazer com isso. As escolhas aparecem aí, né? Mas, obviamente, a gente está falando aí, a nossa conversa ainda não está no campo da escolha. Tá vendo como minha cabeça ainda ela tem que se atualizar o tempo inteiro. Acontece muito isso com a gente, né? Que do campo das ciências, né? A ciência ela é sempre um pouquinho atrás em relação ao como o mundo anda. E nesse campo da sexualidade, óbvio que a cultura ela foi muito mais rápido. Foi até o tema da nossa conversa hoje na apresentação. A cultura ela se antecipou. A questão trans, a cultura se antecipou em relação a esse turbilhão todo social. Então, a própria definição de amor, né? Você falou de um filme lá onde um menino de 8, 9 anos se apaixona por um homem adulto. Um filme de 64. Se apaixona e leva adiante o amor. Quer beijar o outro, quer estar junto, quer estar abraçado. É da criança que parte. Veja a ousadia, porque sempre se diz o abusador e tal, esquecendo que as crianças são sexuadas também. Elas também podem ter desejos. E elas percebem que o outro fica agradado com o desejo dela, ela vai adiante. Não, ele gosta mais quando eu dou um beijinho assim, ou assado, ou me abraço assim, ou sento assim, ou sento assado. Evidentemente isso está lá. Então a arte geralmente precede com muito, acho que, vamos dizer o artista, né? A expressão do artista ela é muito livre, ela não tem censura, ela não tem barreira. Então ele propõe qualquer coisa. Se a gente pensar em Sade, lá, o que ele escreveu. Então, evidentemente, não é. E todos os grandes, não, até as literaturas, Aldous Huxley, enfim, autores que efetivamente se propuseram a ir adiante e iam dessa forma sem pudor algum. E o que traz, aí, só retomar uma coisa que o Anderson falou, que assim, o ideal é a gente não saber nada e vir do outro, né? Que também é uma dúvida muito grande. Como é que eu vou chamar essa pessoa? Né? Como eu chamo uma pessoa trans? Né? A gente tem muita dificuldade em questões da educação, né? Com a Pablo Vittar, eu me confundo muitas vezes, eu falo o Pablo, porque Pablo é uma palavra masculina. E eu fiquei super aliviado quando ela disse semana passada, olha, pode chamar de o Pablo ou a Pablo, que eu não ligo, né? Mas é comum a gente que não está inserido no meio. Desde o começo dessas mudanças todas, é fácil a gente cometer essas gafes, né? E temos que o tempo inteiro estar medindo um pouco as palavras. Isso acredito que traga muita aflição para os pais e educadores também, porque é um fato. A gente já escutou várias histórias aí, muitas pela própria mídia, né? De crianças, pré-adolescentes, adolescentes que se identificam com outro gênero. Então, eu nasci biologicamente sou um menino, não me identifico como menino, começa a se vestir e demonstrar comportamentos mais femininos.
e chega até um momento, olha, eu não quero esse nome, eu quero aquele nome, né? Eu não quero ser chamado por um nome masculino. Exatamente, e às vezes dentro da família é aceito, vamos fazer, né, do seu desejo uma regra, e na escola não é, né? E aí a criança tem toda, já é um processo difícil, e são essas barreiras que a gente acaba vendo ainda nos lugares que deviam acolher em primeiro lugar, né? Se a família entende, já é ótimo. Porque a questão toda é que esses meninos ou meninas, os meninos mais, porque os meninos eles não querem entrar na puberdade. Porque se desenvolver o pênis e os testículos, depois para fazer a ablação é muito mais... Você está falando de trans, mama, né? De trans, no mesmo campo do trans. Que é diferente. O gay e a lésbica eu acho que funcionam de uma maneira diferente. E também tem o assexuado hoje em dia que está muito... Sabe, não tem mais isso bi, hétero, gay, lésbica. Tá? O assexuado também tem muito jovem que não tem nenhum interesse em sexo. Nenhum. Não tem. É muito surpreendente. Obviamente... nossa geração, com mais de 60 anos, então você começa a ter uma percepção do quanto o mundo se alterou inúmeras vezes. Então, eu não sei também como vai ser daqui a 5 anos, Larissa, não dá para dizer daqui a 10. A 10 eu acho que até é impossível. Agora, com essas inteligências artificiais, com o que vem por aí, isso vai modificar todo o padrão de funcionamento. Então, a questão é que esse menino, ou essa menina, não tem orientação, eles ou tentam fazer por conta deles, entram num grupo qualquer desses que existem na internet, e que diz, vai tomar hormônio tal, hormônio tal, hormônio tal. E se a família se recusa, chega a tentar mutilação, tentar, enfim, situações que são além do risco de vida, além de toda a questão e a angústia de alguém que tenta fazer isso daí sozinho e tal. Esse é o extremo. Mas esse não pertencimento, aí no caso de gays e lésbicas, nós comentamos um pouquinho antes de começar, leva também às questões de suicídio em adolescente e crianças um pouco mais velhas, 8, 9 anos em diante, que realmente tem nos surpreendido como aumentou. No Brasil, não foi no mundo em geral. E isto é algo que além de nos chocar, assim, como que alguém que não viveu pode querer morrer? E como alguém que não viveu acha na vida um obstáculo tão grande que considera intransponível, então não quero continuar. É muito complexo a gente tentar captar como funciona a cabeça, principalmente porque a gente só fica tentando saber depois do fato. E o morto não responde, né? A morte é o fim de tudo. A morte não tem medicina na morte, não tem mais isso. Não tem atuação possível. E aí nós temos uma família chocada, uma criança que se foi, um ambiente que fica deformado para sempre. E muitas vezes a própria família não tem a informação de por que a criança fez aquilo. Não tem. Hoje em dia até se fala um pouco de cyberbullying, que andou tendo algumas publicações, até crime atualmente, toda essa manipulação e tal, mas nos casos de suicídio isso não é esclarecido. E a vivência, voltando até o tema anterior, dessas pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à informação que não seja a internet, onde só vê gente feliz, gente que brinca, ele está lá sozinho e não tem nem com quem falar. Então, talvez a decisão de não continuar seja a decisão possível. É complexo porque nós não temos como acessar isso. Se você me perguntar, é uma pergunta muito capciosa e difícil, mas então como evitamos isso? Não tem. Eu acho que aí é bom que a Disney faça desenhos. Aí eu acho que é legal ter filmes que tenha Billy Elliot, que tenha, enfim, manifestações culturais que dizem, peraí, você não está sozinho. Seriados que têm um tempo maior de... Né, os seriados têm sido um campo muito bom para isso, porque eles têm o tempo da narrativa, dá para desenvolver o personagem, dá para se identificar, dá para as pessoas se manifestarem. Então os seriados têm sido um campo muito interessante de experimentações em relação às narrativas sobre diversidade sexual, incluindo infância e adolescência. Agora tem o Heartstopper, que é um mega sucesso, que faz muito isso, né? Tem o Casal Central, mas tem todo o entorno deles, que se discute bastante. O Sex Education, que é um pouco mais tarde, mas também aproveita muito isso. Teve aquele outro Glamours, que também que discutiu muito a sexualidade. O protagonista é um trans, que se maqueia, que é completamente afeminado, que se impõe. São exemplos muito interessantes. Se você pensar que os jovens estão vendo, eu acho que é impactante, muda a curva.
pessoas trans, assexuais, têm espaço hoje em dia que até pouco tempo atrás não se pensava nisso, e com sucesso, quer dizer, as pessoas estão vendo, estão discutindo, estão interessadas, isso é muito bom. Que bom, né? A gente tem, eu acho que esse outro lado aí que... onde esses assuntos têm ganhado espaço, e eu acho que começa a naturalizar o tema, né? Porque, na verdade, como vocês estavam comentando, é uma condição humana, a gente não tem como fugir disso. Então, por que é tão difícil para alguns pais, alguns educadores abordarem esse tema, né? E naturalizarem, quando vem as primeiras perguntas, as curiosidades, ou quando vem logo na adolescência, olha... eu acho que eu não me encaixo aqui, né, e começam a aparecer esses indícios. Por que é tão difícil, né, a gente falar? Então, tomara que essas séries e obras televisivas venham também para nos ajudar nesse processo, né? Nós ainda temos uma formação onde o pecado é muito forte. Essa formação religiosa, judaico-cristã, restritiva, que não é extremamente hipócrita no Brasil, né? Se fala muito dessa moral de cuecas, quer dizer... porque de verdade as pessoas fazem, nas estatísticas os brasileiros são dos mais infiéis nos casamentos, homens e mulheres, sem distinção. E no entanto são os mais restritivos moralmente. É muito curiosa essa dualidade, assim, né? O que eu faço é diferente do que eu prego e etc. Mas isso tem muito a ver com algo dessa ordem da não aceitação. É um erro, é um pecado. Quando eu faço, eu controlo, eu não vou me tornar isto ou aquilo porque eu tenho controle, e o outro não. Meu filho, então, de jeito nenhum. Essa questão da culpa, as religiões muito restritivas, e cita-se aí as pentecostais, Testemunho de Jeová, são muito literalistas, onde eles leem a Bíblia como sabe, a palavra que mata e não o espírito que vivifica, né? Está na Bíblia essa frase. É curioso que essa é mal lida. Mas, enfim, que aquilo é um símbolo, de alguma maneira, de uma história de um povo e, do nascimento do cristianismo. Mas é uma história. É uma história, nós não vamos atrás de cada palavra que Pedro Álvares de Cabral escreveu lá, ou que Pero Vaz de Caminha na primeira carta. A gente não fica atrás disso, não é literal. Só dizia da beleza da terra descoberta, era isto. Essa literalidade, e você veja o domínio no mundo das guerras, todas com base religiosas, situação agora em Israel, a Ucrânia não, mas a situação com os muçulmanos, os ataques, os movimentos pró-Palestina, sem entender que a Palestina e Hamas não são a mesma coisa. Enfim, eu acho que há uma confusão ainda onde essa base religiosa não sustenta nem a paz entre as pessoas. Imagina a aceitação e a tolerância com a diversidade sexual. Então essa é uma das explicações, um pouco fora da minha área, mas que eu tenho muito interesse, isso até pela neuroestética, porque a produção criativa acaba vindo também desse mal-estar. O artista não produz quando está feliz, ele precisa estar incomodado. Se não estiver incomodado, ele não faz nada. Isso era do Picasso, né? Picasso dizia, eu sempre começo, eu nunca acabo, porque nada termina. Enquanto eu estiver incomodado, esse quadro não terminou, essa cerâmica não terminou, essa gravura não terminou, essa pintura não terminou, nada disso terminou. Então, eu acho que essa representação a partir da arte me ajuda a entender um pouco esses movimentos. Aí tem dois termos que eu queria comentar, né? O primeiro que você falou de naturalização. Quando você usa essa palavra, eu entendo hábito, né? O nosso cérebro, a gente que estuda a neuroestética ou a neuroarte, como são as representações, os achados em relação à representação da nossa vida na arte e vice-versa, a gente se dá conta, e são achados muito, muito recentes, que o nosso cérebro, quando vai consumir cultura, ele procura uma narrativa de sobrevivência e adaptação. Os filmes mais famosos, vamos pegar o Spielberg, todos os filmes dele são de desafio a alguma mudança, de uma adaptação de um novo hábito. Então, quando você fala em naturalização, a gente está falando de hábitos. Nós gostamos, como seres humanos, de hábitos. Então, essas mudanças todas, elas desafiam hábitos milenares, né? Então, só que elas estão aí, são realidades, sempre existiram. Só que agora a gente tem muito mais facilidade para compartilhar essas realidades. E outro aspecto que o Andres falou muito bem aí da religião, tem uma pesquisadora que é ex-freira, que é a Karen Armstrong, muito popular, ela faz muito livro, e ela acabou de lançar um livro, o último livro dela fala, basicamente, não confundamos escritos sagrados com o que se chama de novas religiões. É uma apropriação, uma interpretação literal
não é nem interpretação, é uma leitura literal de escritos sagrados que tem que ser contextualizada em relação aos dias de hoje. Então, essa ideia de religião, ela tem que ser ela tem que ser separada, né? Não é a religião que faz isso, são interpretações ou apropriações de escritos sagrados que falam em nome da Bíblia. E isso, né, a gente tem que questionar, porque não está lá na Bíblia sobre isso. Para finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria perguntar para vocês. A gente falou muito dessa influência da cultura e tudo mais, né? E como hoje os jovens, né? A própria sigla que surgiu lá como LGBT, GLS, antes LGBT, e agora já tem muito mais letras e símbolos para dar conta de toda essa diversidade. Afinal, a gente está falando de fenômenos que são estáticos, porque parece que a nossa cultura é bem mais dinâmica do que isso, né? Então, me parece que seja natural que as crianças, os adolescentes, inclusive nós adultos, possamos mudar e transformar e reconfigurar a nossa sexualidade de acordo também com essas manifestações culturais que nos afetam. O que vocês acham sobre isso? Esses daí são categorias. Eu penso que o ser humano ele é gregário, ele precisa pertencer, você precisa ter um time. Esse aqui é o ponto. Quando você vai pondo letrinhas lá no LGBTQIA, eu até digo para LGBT tudo, porque atualmente não dá nem para a gente saber de cor todas as letras. Mas enfim, quando você vai pondo letrinhas lá é para poder encaixar as pessoas. Ah, então eu sou queer. Ah, então eu sou lésbica. Ah, então eu sou gay. Ah, então eu sou... Foi uma grande pena terem tirado o simpatizante. Eu acho que o GLS era absolutamente fundamental. Porque o simpatizante talvez seja o mais importante. Eu simpatizo com esses grupos, não pelo nome deles. Porque eu simpatizo com as pessoas, não me interessa muito com quem elas dormem. Eu acho que isso seria talvez o jeito mais legal, mais bonito de funcionar. Até porque os simpatizantes existem em muitos, né? Em todos. Então essa separação é uma separação muito assim, onde é que eu pertenço? Então, como todas as coisas, tem uma ambiguidade. Tem algo muito bom, porque eu pertenço a algo, eu vou procurar os que são parecidos comigo, vou conversar com eles, como é que você vive isso, vive aquilo e tal. E, por outro lado, tem essa coisa estanque. Então, eu estou dentro desse grupo. Quer dizer, se eu sou gay e eu tiver atração por uma mulher, eu deixo de ser gay? Como é que é isso? A própria desconfiança comigo, assim, se eu torço por, aqui é Rio, né, Flamengo, eu não posso... querer que em algum momento o Fluminense vá bem porque meu amigo está jogando. É complexo. Evidentemente o que você colocou é perfeito. Nenhum de nós é estanque. Eu acho que a gente tem que preservar com todas as forças a capacidade de mudar. Eu espero que amanhã eu pense diferente de hoje. E se for em oposição é porque eu melhorei muito, não porque eu piorei. Se eu estiver errado até agora e amanhã eu tiver essa convicção, eu melhorei. Eu saí da posição. Então, eu proporia que essa dinâmica fosse realmente a tônica. Claro que eu não determino nada, eu não tenho nenhuma importância, mas, enfim, é no sentido de que é uma maneira de pensar que me deixa com certo conforto junto aos meus pacientes, ou aos alunos, enfim, aqueles que estão que querem me ouvir, querem aprender. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes. A primeira é representação política. Nós somos seres políticos. Então, a partir do momento que você se identifica, que você escolhe, que você fala é isso aqui, eu ter uma representação, e a letra é uma representação icônica, politicamente isso é interessante, porque você passa a pertencer e você passa a ter um representante ou ser um representante. É muito importante, faz parte do nosso ser. Mas, por outro lado, pode se transformar numa tribo, e uma tribo que não conversa com a outra, e a gente sabe no que dá isso. Os extremos não se conversam e podem diminuir esse potencial de diversidade. Então, uma conversa como começou aqui, você falou bom dia a todos, boa tarde a todos, aí podia alguém falar, e é todas, e todes, né? Então não tem fim essa coisa, e pode virar um encrenqueiro que vai tribalizar e não agregar. E eu acho que o mais interessante disso é ter uma representação política, mas que agregue e que aumente a diversidade. Então tá, achei fantástico, maravilhoso. Olha só, gente, para a gente encerrar aqui, então queria abrir os microfones novamente para vocês, para as mensagens finais, mas já de antemão agradecer pelas riquíssimas reflexões. Olha, eu vou ficar ainda digerindo esse podcast de tão rico realmente que foi. Então, agora é com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós temos que descobrir a individualidade.
o que me faz bem não é obrigatoriamente porque eu pertenço a qualquer coisa, mas porque eu pertenço a mim mesmo. Eu acho que essa seria onde é que eu acho aquilo que me caracteriza. Que bom se não somos parecidos e vamos juntos na festa. Legal, ótimo. Mas eu estou caracterizado, você também, estamos juntos. Acho que a individualidade é o que nos salvará. Minhas palavras finais é um convite para nós e para todos que estejam assistindo, para a gente continuar esse tipo de conversa e aumentar o repertório aí dos nossos conhecimentos, dos debates, e espero que num acordo muito amigável para que todos tenham saúde mental e sossego na vida. Que maravilha. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Hoje a gente fica por aqui, mas siga aí @ccmconecta no Instagram para ficar por dentro dos próximos episódios do nosso podcast. E também siga @ccmgroupbr para ficar por dentro dos eventos que a CCM organiza. Siga @MyBrainTV, a nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociências. As aulas do Brain vão estar lá em primeira mão para os nossos assinantes. E os episódios do CCM Conecta você acessa pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também pelo canal do YouTube do CCM Group. Então, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.